E aí, meu povo, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, mais um Mercado da Bola, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Marcelo Galhardo está de volta ao River Plate, Paris Saint-Germain anunciou novo reforço, vou te falar sobre Renato Sanches, que voltou ao time do Benfica, Chelsea contratando atacante, Atlético de Madrid fecha com um grande nome, que eu acho que seria a segunda transferência mais bombástica dessa janela, após o Kylian Mbappé, e mais uma transferência bombástica lá pra Espanha, tá bom? Bora falar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Marcelo Galhardo agora está oficialmente de volta ao River Plate, para terror dos times argentinos e também de alguns sul-americanos. Lembrando que ele já marcou seu nome no clube com várias conquistas que teve na sua última passagem. O técnico estava livre no mercado após deixar o Al Ittihad e aceitou o projeto assim que foi procurado pelo time argentino. Logo na sua apresentação, ele falou que seu principal foco nesse momento é na Copa Libertadores e seu primeiro desafio na competição será contra o Talleres pelas oitavas de final. Galhardo já busca deixar o seu elenco mais qualificado e pretende trazer pelo menos 3 novos nomes ao River Plate até o fim dessa janela. Já falei pra vocês que um dos nomes aí indicados pelo Marcelo Galhardo é de um velho conhecido dele, o lateral Gonzalo Montiel, que pertence ao time do Sevilha. Ambos já trabalharam juntos na equipe do River Plate e ele quer mais uma vez trabalhar com o jogador, tá? Por enquanto, o empresário do Montiel prefere que ele continue na Europa e está buscando um novo clube. O Sevilha topa tranquilamente negociá-lo. Vamos ver o que é que vai acontecer e se Marcelo Galhardo vai conseguir convencer o Montiel a voltar para o time do River. Ontem o Paris Saint-Germain anunciou seu mais novo reforço, que é João Neves, considerado uma das maiores joias do futebol português nesse atual momento. Seu contrato lá vai até junho de 2029. O meia de apenas 19 anos custou 70 milhões de euros junto à equipe do Benfica, já contando valor fixo e bônus ao longo do vínculo. E lá ele vai usar mais uma vez a camisa 87. O jogador foi procurado por vários gigantes europeus nos últimos meses e justificou a sua escolha ao falar o seguinte: a filosofia de Luiz Henrique é a que eu procurava e por isso também escolhi o Paris Saint-Germain. A nossa conversa foi muito boa, estou muito feliz por estar aqui. Renato Sanches também foi incluído na negociação entre os clubes e já foi anunciado pelo Benfica ontem, onde chega por empréstimo de uma temporada. Lá ele vai usar a camisa 85, como foi também em sua primeira passagem pelas Águias. Apesar de Carlo Ancelotti ter falado nos últimos dias que o Real Madrid não iria mais contratar ninguém nessa janela, ainda poderemos ter uma surpresa nos últimos dias. Isso é porque os merengues pretendem mandar uma proposta no fim da janela para contratar Alphonso Davies, e essa proposta seria entre 20 a 25 milhões de euros. A ideia é forçar o Bayern de Munique a aceitá-la para não perdê-lo grátis no começo do ano que vem. Lembrando que os bávaros vinham pedindo ao Real 50 milhões de euros pelo lateral esquerdo. Porém, os merengues não aceitaram pagar esse valor e esperam que os bávaros mudem de ideia nos últimos dias da janela. A imprensa alemã completa dizendo que o Bayern de Munique não irá aumentar os valores oferecidos a Davies para renovar o seu contrato, e caso ele continue falando não, aí sim o time toparia negociá-lo. A estratégia do Real Madrid é bem clara, né? Esperar até as últimas horas da janela, até os últimos dias, para não dar tempo do Bayern de Munique pensar muito. Vai estar a proposta ali, é aceitar ou não, tá? Ou aceita vender ele por um valor aí entre 20 a 25 milhões, ou perde ele totalmente grátis daqui 6 meses assinando um pré-contrato, né? Aliás, ele iria embora só daqui 1 ano, né? Jogaria mais uma temporada, mas seria totalmente gratuito a sua saída. Obviamente, o time de Munique não quer perder um jogador como o Davies totalmente grátis. Só que como a janela ainda falta vários dias para acabar, o Bayern de Munique tem muito tempo para negociar, para esperar outras ofertas e tudo mais. A tática do Real é esperar até os últimos dias, as últimas horas, para que o Bayern de Munique não tenha muito tempo de pensar. Aceita ou perde ele de graça.
Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. E agora deixa eu te perguntar uma coisa, você não gostaria de ganhar uma camisa autografada do seu time favorito, viver experiências únicas com o seu time, como por exemplo aí assistir um jogo no camarote VIP ou até conhecer os seus jogadores favoritos? Tudo isso é possível com a Sócios.com, que patrocina vários times ao redor do mundo, como por exemplo Palmeiras, Flamengo, Galo, Arsenal e Milan. E também é a nova patrocinadora aqui do canal. Na Sócios.com você pode adquirir os Fan Tokens, que são ativos digitais que te dão várias recompensas e oportunidades junto ao seu time do coração, como por exemplo votar em músicas que tocam no estádio, votar no novo uniforme e várias coisas que envolvem o seu time. E para você se cadastrar é bem simples, tá? Acesse o link da descrição ou então o QR Code que tá aparecendo aí na tela, registra sua conta e também marca o seu time do coração. Conor Gallagher demorou, mas respondeu ao Atlético de Madrid de forma positiva. Inclusive, o clube colchoneiro tinha pedido para ele dar a sua resposta até o último domingo e ele acabou fazendo isso nas últimas horas do prazo. O jornalista Fabrício Romano confirmou que Gallagher aceitou os termos propostos pelo Atlético e está sendo comprado por 40 milhões de euros junto à equipe do Chelsea. Lembrando que os Blues fizeram proposta para ele renovar o contrato nas últimas semanas, mas o jogador acabou recusando. Os documentos já foram trocados pelos clubes e hoje ele já viajou para Madrid, onde fará exames médicos. Logo depois assinará o seu contrato pelas próximas 5 temporadas e aí também será apresentado oficialmente. O Atlético de Madrid também está acertando a contratação de Julian Álvares junto ao Manchester City, pois o jornalista David Ornstein do jornal The Athletic informou que os clubes já têm um total acordo sobre a transferência. A proposta dos colchoneiros é de 95 milhões de euros, onde 75 milhões serão pagos de forma fixa e os outros 20 milhões em bônus ao longo do contrato. Inclusive, Álvares vai se tornar a venda mais cara da história dos Citizens. O Atlético agora está acertando os últimos detalhes sobre os termos pessoais com o staff do jogador, e assim que tudo estiver ok, ele já viajará para Madrid para fazer exames médicos. O contrato do Julian Álvares será válido pelas próximas 5 temporadas, ou seja, até 2029, e a expectativa do Atlético é anunciá-lo ainda nessa semana, junto também com Conor Gallagher. Lembrando que o Atlético está se reforçando muito bem, tá? No começo da semana, eles já tinham anunciado a chegada do atacante Alexander Sorloth, que foi comprado junto ao time do Villarreal, ou seja, o Simeone tá montando um time bem interessante, tá? E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, acho que a contratação do Julian Álvares é a segunda mais bombástica da janela, perdendo apenas para Kylian Mbappé, né? O Chelsea acertou a compra do seu novo atacante, que será Samu Omorodion, que inclusive está defendendo a seleção da Espanha nos Jogos Olímpicos e agora vai fazer a grande final contra a França na próxima sexta-feira. O jornalista Fabrício Romano informou que os Blues acertaram a compra dele junto ao Atlético de Madrid por 40 milhões de euros e também já acertaram os termos pessoais com o atacante de apenas 20 anos, que tem um contrato até 2031 à sua espera em Londres. O Samuel Omorodion será liberado para fazer exames médicos assim que o Atlético fechar tudo 100% com o Julian Álvares a respeito dos termos pessoais e também assim que ele voltar das Olimpíadas, né? Então tudo está dependendo do Julian Álvares. Assim que ele fala sim pros termos pessoais, o Atlético também libera o Omorodion para ser reforço do Chelsea. Rafinha continua atraindo bastante interesse nessa janela e após recusar propostas de times da Arábia, agora ele pode receber alguma coisa lá da Premier League. Isso é porque o jornal Mundo Deportivo e também alguns meios de imprensa da Inglaterra informaram que o Newcastle voltou a demonstrar interesse no brasileiro. Inclusive, eles já estariam preparando uma proposta. O Barça topa negociar Rafinha por uma boa oferta, porém o atacante segue manifestando seu desejo em continuar no clube pelo menos mais uma temporada
Rafinha, e isso dificulta muito a sua saída nessa janela. Se o Newcastle realmente quiser contratar o Rafinha, vai ter que convencê-lo com um belo projeto esportivo, pois o jogador continua afirmando aí que quer continuar na equipe do Barcelona, apesar do clube topar negociá-lo tranquilamente por uma boa oferta, tá? Principalmente porque ajudaria bastante a contratar novos reforços. Vamos ver o que é que vai acontecer e eu quero saber a tua opinião. Vocês acham aí que seria uma boa, Rafinha, deixar a equipe do Barcelona e ingressar no projeto do Newcastle? Qual que é a tua opinião? Comenta aí, beleza? Esse foi mais o Mercado da Bola, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.